Olá, aquarianos, tudo bem? Eu sou o Douglas, mais conhecido como Chouglas, mas eu sou tarólogo aqui no fundo do deck, e aí eu recomendo vocês me seguirem ou na rede pessoal, ou também aqui lá no Instagram do fundo do deck, se inscrever aqui, curtir do vídeo. Vou fazer a leitura para o signo de Aquário, e eu sei que eu fiquei devendo, assim como o Capricórnio, eu fiquei devendo pelo menos uns 13, 14 dias aí de vídeo. Mas é porque eu tive alguns imprevistos e eu acredito que a mensagem ela vem na hora certa. Então, eu peço desculpas, mas espero que vocês gostem do vídeo. Eu tentei não faltar com o vídeo e estou aqui fazendo leitura. Então, outra dica que eu dou é: a minha leitura ela é sensitiva, terapêutica e também atemporal. Então, mesmo que você não esteja vendo em dezembro, tenha vídeo depois, mas se você sentir que tá fazendo sentido para você, se você sentir que a mensagem ela tá conversando contigo, se você sentir alguma coisa que seja positivo, essa mensagem ela tem algo para ti. Mas se você não achar achando que não tem nada fazendo sentido e que eu tô falando coisa com coisa, não tem problema. Você pode pular de vídeo, pode trocar de canal, não vou ficar chateado. Se você gostar, curte, manda pro seu amigo que você acha que vai gostar e eu espero que eu tenha ajudado. Bom, vamos lá. Eu já fiz a embaralhação, já tava embaralhando já. E aí. Mas eu gosto de sempre embaralhar um pouco mais, né? Enquanto eu tô conversando com vocês. Eu normalmente uso dois tarôs. Eu tô usando o tarô de Osho. Eu puxo algumas lâminas com o tarô de Osho. E depois eu puxo algumas lâminas com o tarô da bruxa. E a gente vai vendo como vai sendo a conversa. As conversas estão sendo bastante interessantes. Não tô vendo muito puxão de orelha. Tô vendo mais funcionamentos. Então, espero que seja ótimo para vocês também. Bom, pintura para aquário. Usando corte. Vamos lá. Pintura para aquário, por favor, tarô. 3 lâminas. Opa. A primeira caiu. No caso, ela virou, né? É a carta do silêncio. Então, eu vejo que muitos de vocês passaram por um processo de onde talvez pudessem ter ficado um pouquinho mais quietinhos. Vamos lá, mais uma carta. Opa, achei que tinha virado. Eita, parei na hora certa. Essa caiu, mas eu tive que virar. O momento presente talvez seja muito você num processo de comparação, né? É a carta da comparação. Eu vejo que talvez vocês estejam muito presos em um processo mais interno, né? Um processo mais mental, interno, do que fora da cabeça. Mais uma carta, por favor. Olha, agora viraram muitas. Eu não vou aceitar. Viraram muitas. E aí, senão se perde nas informações. Vamos lá. Só mais uma, por favor. Uma ou duas. Às vezes tem que ser duas. Vamos lá. É uma só. Intensidade. Interessante. No fundo, a orientação. Acho muito bonita essa carta. Olha. Orientação. Bom, aquariano sempre fora da caixinha. Eu falo que aquariano sempre tem um pensamento que vai ser meio controverso ao que todo mundo tá pensando, ou ao que todo mundo espera, e eu adoro isso. Bom, eu sou sagitariano, mas eu adoro aquário. Mas acho que deve ser por isso, por causa do coisa de nós. Mas eu não tenho preferido não, tá, gente? A gente que acha que eu tenho preferido, não, não tenho preferido. Mas é só pelo tato mesmo. Mas, ó, eu vejo que vocês passaram por um momento muito, muito de silêncio, um momento onde vocês talvez estivessem se reconectando um pouco mais com o cenário à sua volta. Eu falo cenário porque nem todo mundo gosta de paisagem, mas, sim, alguns de vocês são muito conectados à natureza. Tanto que a natureza, ela se repete aqui no presente. Então, eu vejo que talvez no momento de hoje vocês estejam muito se comparando ou se comparando as pessoas, ou comparando as pessoas com outras pessoas, mas como quando a gente passa muito dentro da nossa cabeça, a gente começa a ouvir muito aqui dentro e começa a também ouvir muito o barulho que vem de fora. Quando a gente quer muito, sabe? Quando você escolhe estar dentro da sua cabeça,
você começa a querer bloquear o de fora. E aí parece que o de fora faz um barulho danado. E quando você começa a comparar, né, o dentro e fora, ou as pessoas de fora com as pessoas de fora, você começa a perceber um outro tipo de vida que você fala, nossa, eu tava vivendo nesse caos e não tava percebendo isso. Mas sim, a gente vive muitas coisas e não percebe a maioria delas se a gente não olhar para aquilo. O que eu acho curioso dessa carta da comparação é que, por mais que ela fale sobre comparação e sobre tudo mais, né, que eu tava dizendo, ela é um bambu e uma madeira. E se você olhar, são árvores, né, são plantas, são coisas que são semelhantes, mas ao mesmo tempo são coisas que são completamente distintas. Então, por isso que eu falei sobre você se comparando com dentro e fora, comparando as pessoas com as outras pessoas, e eu falei sobre esse turbilhão de coisas também, porque acredito que você tá sentindo essa intensidade, sabe? Você tá vendo. é, Parece que quando você se calou há um tempo atrás, ou alguns de vocês ainda estão meio no momento passando por um processo interno, vocês começaram a sentir que isso é, começou a mostrar a intensidade do mundo para vocês, sabe? E aí vocês talvez podem até estar se sentindo um pouco perdidos, ou alguns de vocês encontrados, mas é uma sensação com um turbilhão de coisas, então em alguns momentos perdidos, alguns momentos encontrados, e sempre se comparando, sabe? Será que eu tô me encontrando mesmo? Ou será que eu tô me perdendo mesmo? Mas eu vejo muito esse lance entre vocês. Bom, eu vou clarificar melhor com o Tarô da Bruxa, mas acho que foi um ótimo começo. Ah, são cartas muito bonitas, e são processos bonitos. Eu acho que olhar para o lado interno, isso eu dizendo, né? Acho que olhar para o lado interno engrandece a gente, sabe? Eu sei que também é complicado, mas eu acho que engrandece na maior parte do tempo. Olhar para qualquer lado engrandece se você souber olhar. Vamos lá, deixa eu baralhar mais um pouquinho, né? Tarô da Bruxa, eu falo que ele é mais fofoqueiro do que o de hoje. Eu falo que o de hoje, ele traz muito. Oi? Ele traz muito ensinamento. Mas o da bruxa, eu acho que ele traz um pouco mais do momento carnal, sabe? Da nossa vida aqui na Terra. Vamos lá. Leitura para Aquário, por favor. Momento presente. Opa, virou. Ó, o momento presente é o imperador. E contrário do que muitos pensam, né? Sim, o imperador pode ser um pouquinho mais ríspido, algumas coisas assim. Mas nesse sentido aqui, eu vejo ele muito no momento de observador, sabe? Lembra que eu te falei que vocês estão meio que em silêncio, olhando a sua volta? Então, ó, aqui, você sentadinho e olhando a beleza da vida, porque você se voltou para dentro, sabe? Você se voltou para o silêncio. E quando você vê, você meio que escolhe viver o silêncio, você vê o barulho do mundo, sabe? Então eu vejo vocês nesse processo, sabe? Você sentou para olhar, sabe? Eu vejo vocês nesses dois aqui. Você parou para olhar e talvez esse momento de parar para olhar seja dependendo da sua idade, o momento de maturidade, o momento de despertar, mas isso fez vocês terem começarem a viver um novo tipo de pensamento, uma nova forma de pensar, ou começaram a comparar uma coisa com a outra, e isso está fazendo vocês viverem um turbilhão de coisas. Mas deixa eu entender melhor. O que está bloqueando? Qual o desafio? Qual o desafio do imperador? Vai pra mim. Opa! O desafio do imperador veio o 2 de paus. O 2 de paus fala que é sobre a sensação de ter o mundo nas mãos, ou aqui também fala sobre a comparação, né? Ainda são 2 paus, mas você ainda não sabe para onde você ir. É como se você ainda estivesse preso nesse momento de silêncio e de olhar à sua volta, e você ainda está coletando informações sobre o mundo, mas isso está fazendo você se despertar aí dentro, sabe? Aqui no fundo a gente tem um mago, e então eu vejo que se você está sentadinho, meio que se recluso, talvez esse processo está fazendo você ou reviver alguém que talvez esteja adormecido dentro de você, ou realmente dar a vida a alguém que você sente que sempre teve aí, mas que nunca veio à tona, sabe? Então eu acho que isso tem feito você despertar. Então, como ainda é um 2, não vejo você indo, então eu acho que você ainda está vivendo esse processo interno, porque não tem para onde ir. Você vai ficar paradinho vivendo esse monte de processo, de pensamentos, de ideias, de comparações.
Mas eu vejo que você tá em um processo de análise, você tá quase colhendo, sabe? Mas é algo bonito. Vamos clarificando que mais pra frente conta mais. Vamos lá. Comanda a cabeça. Comanda a cabeça do aquário. Opa! Virou mais um 15, a outra virou. Ó, 8 de espadas. Então talvez você não esteja gostando muito de estar passando esse processo. Eu tô rindo, mas é com respeito. Mas é porque às vezes a gente não quer, ou às vezes você já tá nesse processo há um tempo e você já não quer mais, sabe? Você tá, de repente, ou entrou nesse momento sabe, você, quando a gente fica introspectivo, a gente nem sabe por quê. Então talvez você entrou nessa vibe de começar a ver o mundo, né? Talvez você ficou realmente mais quieto, mais quieta, ficou mais introspectivo. E esse avalanche de coisas que foi acontecendo foi justamente o processo de você ter ficado um pouquinho mais recluso. E você ainda de repente não olhou. Lembra que eu falei que depende da forma que a gente olha? Então, talvez você ainda tá vendo isso como algo que te aprisionou, sabe? E não como algo que talvez tenha te dado uma nova visão. Então, tá vendo? Aqui embaixo eu vejo que existem ideias a vir à tona, existem ciclos a se fechar, então eu acho que essa redoma que você tá sentindo de coisa, de, como chama, de introspecção, de silêncio, ela tá a acabar, sabe? Mas é como se você ainda estivesse se sentindo preso nela, e isso tá mais dentro de você com o seu mental, sabe? De você com, de repente, você ainda, de repente, ainda tá aí dentro comparando muito a vida fora e de repente tá com medo de voltar a ser uma pessoa mais ativa, de largar esse silêncio para trás, sabe? E hábitos, né? Então, vai saber quanto tempo você tá aí. Se você tá aí há mais de 5 meses, ou nesse momento de introspecção, às vezes é difícil sair, sabe? Então, eu vejo que na sua cabeça você se vê mais como uma prisão do que você deveria ver. Lembra que eu te falei que seu momento presente você tá sentadinho, você tá liberto, o mundo te deixou liberto, sabe? Mas você se vê assim, cara. Ó, você se vê assim, você se vê assim, e é assim que você deveria estar. Não é pra se sentir tão preso. Tenta ver o que que esse momento que talvez não seja da sua escolha, mas veja o que isso te engrandece, o que tem de bonito para ver nessa perspectiva, sabe? Como a base da questão, a base da questão foi o Cavaleiro de Espadas. Ó, então, eu vejo que esse momento da vida que você está passando é um momento em que talvez você não tenha escolhido, sim. Então, talvez você realmente entrou numa vibe introspectiva e foi levado a isso. E não era para ser tão sensação de prisão, mas isso foi uma ideia que realmente você foi levada, que foi meio que para separar o joio do trigo, sabe? Meio que para te trazer um pouco mais de experiência de uma forma que você talvez não tivesse tido ainda, sabe? Mas é algo novo, é algo que seja próspero. Então, por mais que você esteja vendo que ainda não tá, sabe? Por mais que você não concorde, eu vejo muito que talvez por causa dessa prisão na cabeça, eu vejo que você não queria e só queria estar lutando pra fora disso. E acho que de repente você tá imaginando que para sair dessa prisão que você entrou na cabeça seja uma porta, mas de repente não é uma porta, sabe? Era pra ser só um passo e talvez virou uma prisão, mas porque talvez você se prendeu nisso. Era pra você continuar indo, sabe? Indo com a carroça. Mas você entrou nesse processo interno, talvez por causa de comparações ou por causa do quanto era uma coisa diferente, isso te mexeu um pouco mais aí dentro. E aí você meio que, sabe, é muito intensa. Talvez foi mais intenso do que você imaginava. E quando é intenso, eu vejo que é intenso pra ruim e intenso pra bom. Mas talvez esteja sendo difícil você sair dessa leva agora, sabe? Dessa maré. Mas é algo que é leve de sair. Mas precisa de um pouco mais de você entender melhor se você tá vendo o lado positivo das coisas ou mais o lado negativo. Mas vamos entender melhor. A energia do passado que te trouxe até o momento presente. Opa! Ó, virou uma primeiro e a outra virou de cabeça para baixo. Energia do passado foi sobre entrar numa nova aventura, né? Uma aventura mais espiritual. Então, se você de fato entrou num processo mais introspectivo, você entrou nisso
talvez tenha aberto mais seu desejo para coisas esotéricas ou para coisas que sejam do lado de lá, ou em algum momento você se pegou rezando ou conversando com animais, mas um pouquinho mais otimista. E essa pequena ideia que você não imaginava, né? Essa pequena, talvez pelo que eu peguei aqui, talvez você recebeu uma ideia, sabe? Você tinha uma curiosidade, e aí você foi lá cutucar essa curiosidade, e aí essa curiosidade fez esse turbilhão de coisas mais introspectiva na sua vida, que foi bom. Eu vejo que, sim, intensidade é bom e ruim, mas isso meio que virou, sabe? Te virou de cabeça para baixo, e você não imaginava. Sabe quando a gente cutuca a onça com a vara curta? Mas eu vejo que você virou de cabeça para baixo, mas você precisa deixar isso para trás. Eu acho que você consegue voltar para o seu eixo, mas você vai voltar de forma diferente, sabe? Foi um processo que te transformou. E eu acredito que é para bom, a gente nunca é uma coisa limitada. E aquariano, sendo aquariano, acredito que aquariano, por mais que não goste de que a carroça pule por conta própria, eu acho que por um lado gosta, sim, sabe? Acho meio doido. Vamos lá. Energia para o futuro. Vamos entender para onde essa carroça tava pulando ou para onde você vai. Vamos lá. Energia para o futuro. Energia para o futuro é uma oportunidade. E uma oportunidade no material. Então, eu vejo que. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no fundo. Tá passando moto aqui no fundo, por isso que eu tô dando uma segurada. Mas, ó. Eu vejo que talvez venha uma ideia no plano material que te traga de volta de volta dessa parte interna que você está vivendo, né? Mas é algo que vai te trazer, vai voltar o seu foco para é uma coisa tão boa que vai voltar o seu foco para querer estudar mais isso, sabe? Aqui você teve uma ideia que você cutucou, sabe? Uma ideia que te trouxeram, uma perspectiva que te trouxeram, que você cutucou e foi lá conversar com o peixe, sabe? Ó, aqui eu vejo muito que ou foi te trago uma ideia, ou você foi lá e cutucou uma intuição, alguma coisa, mas você foi lá. E isso fez você conversar com o peixinho, fez você, sabe, ficar um pouquinho mais em silêncio, fez você ter um turbilhão de emoções dentro de ti. E isso meio que mexeu com a sua cabeça. Mas só que, como tá tudo muito intenso, eu vejo que existe uma oportunidade, existe algo novo ou uma ideia, sabe? Mas é algo material, não é tão psicológico, não é tão na sua cabeça. E isso vai te fazer, isso vai pegar de novo toda essa intensidade sua que te trouxe para dentro e vai levar para fora, e aí você vai começar a buscar, sabe? Você vai querer essa ideia, ou você vai ter essa ideia, ou essa ideia chega. Eu vejo que talvez essa ideia, como você tá meio que preso de forma interna, acho que quando você se liberta de uma, ou essa ideia, mas sabe? É algo que você pensa e que renova, sabe? Tipo, revive, te tira dessa vibe que você tava se sentindo. Olha quem voltou. Dessa vibe que você tava se sentindo já, sentindo que, ai meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. E isso se renova para você. Você vai canalizar toda a sua energia que você está gastando agora no processo interno com essa ideia que vem aí. Eu vou clarificar ela melhor no fim. Lembra que eu te falei sobre a orientação? Então, talvez essa ideia seja conversando com alguém, ou seja, você entendendo melhor esse processo interno que você passou. Mas quando você sai disso, você sai sabe, você sai revigorado, ou você canaliza a sua energia para, da forma que você saiu, você vai estudar, você vai ir em busca de entender melhor da onde veio isso, sabe? Vamos lá. Como anda o processo interno, energia interna, já entendeu? Ó, energia interna é o 4 de copas. Então, eu vejo que talvez você não se sinta muito capaz, você talvez sente que não vale a pena, ou que tá pouco. E eu sei que por mais que você sinta isso interno, porque você tá vendo essa prisão toda, existe uma oportunidade, existe um brilhar, existe, tá finalizando, sabe? Você já passou meio que tempo demais nesse processo. Mas eu acho que você gostou em parcela. Só que eu acho que, no fim das contas, eu acho que você não tá aguentando. Parece que você viveu muita coisa aqui e não trouxe muita coisa pra cá, sabe? Mas eu acho que isso é um processo de cada vez. Então, primeiro a gente se fecha, tem uma perspectiva diferente, alimenta um pouco a cabeça e depois traz o que é, faz a filtro, lembra que eu te falei sobre o filtro da live? Então faz o filtro para o que você sente que vai te valorizar, sabe?
mas tá finalizando. E eu vejo que existem pessoas que vão te ajudar, tá vendo? Essa ideia, se essa ideia ela não vem de você com você, ela vem de alguém que te ajude. Mas ela vem de qualquer maneira, sabe? E isso vai fazer você canalizar de novo a sua, sabe, essa energia toda que você tá gastando agora pra dentro, vai se pra fora. Falando em fora, energia externa. A energia externa é a lua. Então eu vejo que as pessoas estão vendo que você está mais reclusa, que você está mais recluso, que você está mais misterioso, mas que você está sendo motivado, que existe algum momento, alguma coisa que está fazendo você seguir esse caminho, sabe? E por mais que você tenha medo, até você, as pessoas percebam que você está com medo de estar passando por esse processo, ou você se sente vigiado, mas as pessoas sentem que é algo intuitivo, que é uma coisa mais aqui de dentro, sabe? E é bonito de ver. Existem decisões importantes, existem coisas que parece, as pessoas estão vendo que você tá tomando decisões importantes agora. Mas que você acha que não tá, né? Que você tá numa prisão e não tá fazendo nada. As pessoas estão sentindo que você tá recluso, mas para tomar uma decisão muito, muito, muito importante. Muito, muito, muito importante. Que eu acho que é esse reino, sabe? Embora você não veja, mas eu vejo que essa ideia, quando você mais estuda ela, você vai ver que tem muita coisa, sabe? Você cavou que vai achando. Então, eu vejo muito isso. Medos e esperanças. Opa, virou já? Ó, medos e esperanças é mais um arcano maior. É a carta da cura, a estrela. Então, é, é engraçado, né? Por mais que você não veja, é muito doido isso. Mas por mais que você não veja que você vai sair daqui, você vai sair. E você tem medo. Acho que você tem medo porque você sair daqui você vai ter que se despir, sabe? Você tem sair daqui você vai. Você não se vê. Você acha que você vai sair daí sem nada. Mas você vai sair com muita coisa. E lembra aquelas duas copas que você acha que tem pouca? Você vai transbordar elas, sabe? Porque você, no final das contas, você vai estar equilibrando, você vai sair desse momento de introspecção mais revigorado, você vai sair equilibrando. Lembra que eu te falei que você não tinha para você não sabia? Seu desafio era eu tô acolhendo, tô vendo, tô colhendo informações para mim sentir que eu tenho um mundo nas mãos. Quando você sair desse desafio, você finalmente vai saber para onde ir, sabe? E finalmente você vai para onde você vai, para que construir aquele reino que começa aqui, com essa ideia. Entendeu? Acho muito bonito, muito bonito. Vamos lá, um conselho final. Opa, ia virar, mas virou muitas cartas. Um pouquinho. Conselho final. Conselho final viraram mais duas cartas, então vamos embora. Ó, o 10 de copas, que é aquilo que você sempre sonhou, e o 2 de espadas. Ó, o engraçado é que a primeira coisa que eu pensei aqui nesse 2 foi você realmente reduzindo o número Ah, a vitória que todo mundo vê. Aqui, ó. Existe vitória, confia. Mas ó, aqui nesse 2, ao contrário de se sentir preso, mas ó, aqui é você na sua cabeça, hoje. Não sei se dá pra ver direito porque a carta é muito clara. Mas ó, aqui é você se vendo hoje, presa, toda amarrada e tudo mais. Mas a energia que te mantém de favor com o seu sonho, eu acho que quando você sair, é você não ter muitas, muitas ideias. É como se nesse processo interno você levantou muitas ideias. E agora você tivesse que escolher pelo menos uma, duas, ou no máximo três. Mas eu acho que duas tá bom. Você pegar duas que te motivaram, sabe? É como se nesse processo interno você reparou na comparação, no momento de intensidade, nisso tudo que você passou, você adquiriu muitas, muitas, muitas coisas para pensar. E talvez você não tenha que pensar demais, sabe? Você pensa um, dois motivos, opa, você pensa um, dois motivos, e aí você vai lá e vai correr atrás, sabe? Um, dois motivos para aquele maior sonho que você sempre teve. Pegar um, dois motivos, eu tenho isso, eu tenho uma ideia, eu vou ir atrás. E aí você vai começar a cavucar em busca dessa ideia. E quando você vê, você realiza. Entende? E aí, quando as pessoas à sua volta vêm, você já ganhou. Então você já tá mais. Lembra que aqui você tá no escuro e caminhando a pé.
E no processo sozinha, aqui você já tá com um monte de gente numa vitória, com armadura, em cima de um cavalo. Existe um processo. Mas eu acho que é um processo mais interno do que externo. E quando você se liberta até um pouquinho mais radical, assim. Eu vou pensar mais que duas coisas. É isso e aquilo, bora. É isso e aquilo, bora. Entendeu? Você não vai ficar, ah, meu Deus, é isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, e aquele outro. Ah, não, não quero. E aí desiste, não vai ser mais isso. Mas eu vejo que isso é um processo mais de você com você do que a espiritualidade, sabe? Acho que é um processo que depende mais de como você está absorvendo, está enchendo sua cabeça de preocupação agora, nesse processo interno. É como se você já passou tempo demais. Resumindo, né? Eu acho que já passou tempo demais nesse processo interno. Então, das ideias que você já conseguiu adquirir, tenta ver as que mais te mantêm de favor ao seu sonho, te mantém mais de favor ao que você quer de fato. E aí você agarra essa ideia e estuda mais essa ideia e afirma mais essa ideia no seu presente. E eu acredito que você vai encontrar essa cura, esse momento de sonho, sabe? Aqui, se no início você estava sentado observando a sua volta e estava vendo que talvez o mundo tivesse muito bonito, mas você estava sentadinho no trono, aqui você já foi lá e foi comemorar a sua volta, sabe? Então, eu acho que o processo interno te fez reconhecer o lado de fora, mas o processo externo te faz viver o lado de fora, sabe? Bom, aquariano, espero que tenha gostado. Comenta, curte e compartilha. E boa sorte. Beijo.